Vamos lá então para o estudo da Palavra de Deus, noite da Santa Ceia. E quando a noite da ceia, a gente procura sempre falar sobre a vida de Jesus. Qual o tema da mensagem de hoje? Jesus sofreu e se compadece dos que sofrem. O texto está em Isaías, capítulo 53, versículo 3 até o 7. Vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Vamos fazer uma oração. Pai, pedimos nesse momento que o Senhor fale através dessa mensagem, dessa reflexão sobre a vida de Jesus, sobre os nossos sofrimentos, os sofrimentos que Cristo passou naquela cruz. Pai, que a Tua palavra encontre um coração aberto a ouvi-la e que seja um alento, um conforto, um refrigério nessa noite, especialmente naqueles que estão sofrendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então. Eu entendo que o ser humano, ele pode ser dividido em 3 áreas: área física, área emocional ou psicológica e a área espiritual. E Jesus, ele conhece essas 3 áreas da nossa vida: a nossa saúde, a área física, a nossa saúde emocional, a nossa mente, as nossas emoções, e ele sabe também das nossas lutas espirituais, nossas tentações. São 3 áreas do ser humano que às vezes podemos até confundir umas com as outras, mas elas são diferentes. Por exemplo, quando eu falo física, eu me refiro, por exemplo, à área da saúde física, por exemplo, a luta com uma dor na coluna, a luta com câncer, a luta com um problema no coração, a luta com um problema de varizes, um problema de junta, um problema de algum órgão, enfim, alguma coisa física. Essa é a área da nossa saúde física. Talvez alguém que tem problema na área, o colesterol está muito alto, o exame mostra que alguma outra está alterado. Essa é a área física da nossa vida. Precisamos acompanhar sim essa área. E Jesus sabe os nossos sofrimentos nessa área. Se você está aqui hoje e está passando por um problema na área física, na saúde, Jesus conhece. Mas tem uma segunda área, que é a área emocional, que aí não é médico, pode ser um psiquiatra, um psicólogo. É uma área da depressão, é uma área da isolamento, rejeição, é uma área de mágoas, feridas do passado, rancor, ressentimento, que a pessoa vai no médico e ele fala assim, você está bem, doutor, eu estou sentindo alguma coisa, mas você está bem, você não tem nada. Mas eu não consigo dormir. Mas eu vejo minha família, eu começo a chorar, o médico diz, isso aí você tem que procurar um psicólogo, isso não é físico.
Isso é emocional. E nós também temos, e Jesus conhece a nossa área emocional. Ele conhece as nossas lutas das emoções. E temos a área espiritual. Aí entra o quê? O diabo, o mundo, a carne, as tentações, a luta pela santidade, a luta contra o maligno. E Jesus conhece também as nossas lutas nessa área. As nossas lutas espirituais, nosso desejo de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais consagrada, de querer abandonar certos pecados na nossa vida. Então, gente, eu entendo que o ser humano, ele tem essas três áreas. Às vezes a gente mistura essas três áreas. A gente não sabe definir qual é a área, mas essas três áreas existem. E são campos diferentes de trabalho, de ajuda, de buscar uma ajuda. E a gente sabe que Jesus conhece todas essas áreas. Mas como eu quero falar hoje com vocês sobre a questão do sofrimento humano, das nossas lutas pessoais, e uma das palavras mais lindas quando a gente fala dessas batalhas que nós temos, é quando a gente sabe que Jesus é chamado de Deus Emanuel, que é traduzido por Deus conosco. Aquele Deus que está perto de nós, aquele Deus que, olha gente, só você sabe as noites escuras que você passa. Eu sei as noites que eu passei já de escuridão, seja por uma área física, seja por uma área emocional, ou seja numa área espiritual. Eu sei as lutas que eu travei já, você sabe, e nessa hora a gente sente o consolo de Deus, a presença de Deus. Alguém já disse que Deus fala, Deus sussurra na bonança, mas no deserto, na aflição, Ele grita aos nossos ouvidos. Eu me lembro de umas crises minhas, misturado com pressão alta e emocional, meio que uma síndrome de pânico, que a minha pressão alterava e tinha muita questão emocional também. E eu me lembro que eu dizia e gritava e clamava: Senhor Jesus, me ajude a controlar o meu pânico, me ajude a controlar minhas emoções. Eu estou bem, eu não estou passando mal, eu estou bem de saúde, mas a pressão subia e eu ficava desesperado, e era muito emocional aquilo ali, medo de coisas minhas, medo talvez de ter um infarto, de morrer, sendo tão jovem, mas o pânico entrava na minha mente, e eu achava que eu estava tendo uma pressão alta, alguma coisa, e muitas vezes os médicos diziam: sua pressão é normal, é limítrofe, não tem nada alterado, você precisa controlar a sua emoção. Mas nessas horas, gente, é fácil a gente dizer para o outro: eu sou psicólogo, sou formado, mas eu não conseguia me conter. E nessas horas de sofrimento, que a gente grita o nome de Cristo e diz: Senhor Jesus, me socorra. E a gente sente a sua companhia. O Washington passou por isso agora, né? O Washington passou por isso, sentiu a presença de Jesus, o Deus Emanuel. Ele mesmo disse que ele estava num quarto fazendo uma cirurgia e tinha um quadro. Ele tirou a foto do quadro, até podia ter colocado aqui, não me lembrei, onde na foto do quadro tinha os médicos operando e tinha o Senhor Jesus operando com os médicos. Isso fortalece a gente. Esse momento a gente pode se sentir mais forte, a gente se sente fortalecido, porque o Senhor Jesus está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Jesus sabe o nosso sofrimento. É o que diz o versículo 3 da sua Bíblia. Vamos ver aí Isaías 53, eu quero que deixe a Bíblia aberta. O nosso tema, o nosso texto bíblico é esse nessa noite, 53. O versículo 3 fala que ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens, ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Diz o livro de Hebreus que por Jesus saber o que era padecer, ele pode nos ajudar. Isso está lá no livro de Hebreus. Nós não temos um sumo sacerdote distante, livre de sofrimento, não, mas diz Hebreus que nosso sumo sacerdote está conosco, e ele sabe o que é padecer, e ele nos ajuda, e é o que está dizendo a Bíblia aqui, que ele era homem de dores, e ele sabia o que era padecer.
Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Você já imaginou isso, gente? Jesus Cristo chorando. Não é um Deus apático. O que é apático? Uma pessoa que não tem emoção. Jesus não era uma pessoa sem emoção, não. Jesus era uma pessoa de emoção. A Bíblia diz, Jesus chorou. A emoção, ele sentiu aquela família enlutada, ele se envolveu naquela família, ele chorou com aquela família, porque ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus presente. E se você observar na Bíblia, que Jesus Cristo, ele enxerga o nosso sofrimento. Podemos observar na Bíblia, por exemplo, vamos pensar na Bíblia nos problemas físicos, nas deformidades físicas. Uma mulher, lá em Lucas 13, não precisa abrir, uma mulher, 18 anos, gente, 18 anos, a mulher encurvada, diz que Cristo se compadeceu daquela mulher. A Bíblia diz de um homem com a mão atrofiada. Jesus também está lá em Lucas 6. Um homem com 38 anos no tanque de Betesda, esperando uma ajuda, as pernas imóveis. Jesus se compadeceu, viu aquele sofrimento. A Bíblia diz de um homem que nasceu cego, João 9. Um homem nasceu cego, e ele conhecia, ele andava no meio dessas pessoas, ele via o sofrimento da humanidade, e ele vê até hoje. Também podemos citar aqui os transtornos comportamentais. Temos muito caso na Bíblia de possessão demoníaca, espiritual. A pessoa ficava transtornada, como é o caso daquele jovem endemoniado, que ele vivia no cemitério, ele se cortava com pedras. Jesus viu aquele transtorno, Jesus viu que ele era um demônio. Jesus viu também, o que mais que ele viu? Ele viu a tristeza, como eu disse agora, da família de Lázaro. Ele viu a tristeza de uma mulher que estava enterrando o seu único filho, Lucas capítulo 7, ela tinha só um filho, e via o velório do seu único filho. Ele se aproximou daquele velório, ele se aproximou de Maria Madalena, João 20, fala: mulher, por que choras? Ele enxergava o sofrimento, a tristeza, e continua enxergando até hoje, você, eu, nossas enfermidades, as nossas tristezas. Ele enxerga o nosso vazio existencial. Aquela mulher samaritana, ele chega na mulher e fala assim: me dá de beber. Ela diz: não, você não pode me pedir água, eu sou mulher, você é homem. Ele diz: então, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. Ou seja, você pode vir aqui beber água a vida inteira, mas há um vazio no seu coração, mulher. Há um vazio no seu coração que eu posso preencher. E se eu preencher esse vazio, você nunca mais vai ter sede. Diz um filósofo que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Tamanho de Deus. A pessoa tenta preencher com bebidas, com prostituição, com cigarro, tantas coisas, mas só Deus pode preencher aquele vazio. Também podemos falar aqui ainda nos evangelhos, as pessoas que se sentiam, não está legal aqui, culpadas. Podemos lembrar da mulher pecadora que chegou na casa de Simão fariseu, está lá em Lucas 7, e ela traz o seu perfume, ela quebra o seu perfume, ela lava os pés de Jesus, e Jesus fala assim para ela: quem pouco, falar para o dono da casa, quem pouco foi perdoado, pouco ama, mas ela ama muito, porque ela muito foi perdoada, e ele diz para ela: seus pecados são perdoados. Também temos um outro caso na Bíblia, de uma mulher também pecadora, João capítulo 8, que ela é pega em flagrante adultério, trazem ela, Jesus está escrevendo no chão com seu dedo, ele olha para a multidão e fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher.
essa mulher está se sentindo culpada, essa mulher está errada, sim está, mas já basta o seu sofrimento, já basta a vida que ela leva, é hora da gente olhar o seu sofrimento e não atacar uma pedra na sua cabeça e matá-la. Jesus enxerga o nosso sofrimento. Talvez você ache que não. Fala assim, pastor, quero ver, você está com brincadeira, ele nem sabe que eu existo. Eu digo para você que ele sabe, eu digo para você que ele conhece, eu digo para você que ele sabe sim a sua dor, ele conhece o seu choro, conhece, com certeza, e eu vejo isso na Bíblia, por exemplo, que Jesus nos conhece. Eu vejo na Bíblia, por exemplo, a história de Natanael. Olha o que está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 1. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Veja bem, Jesus conhecia Natanael antes de Natanael conhecer Jesus. Jesus conhecia a sua nacionalidade, ele era um verdadeiro israelita, está dizendo o texto. Jesus conhecia o seu caráter, não havia dolo nesse homem, não havia erro, era um homem muito justo, íntegro. E Jesus conhecia a rotina da sua vida, onde ele ia, onde ele estava. Ele viu que ele estava debaixo da figueira. Gente, eu tenho certeza que Jesus conhece a nossa vida. Eu tenho certeza que ele está conosco em meio ao nosso sofrimento. Eu sou prova disso. Sinto a sua presença ao meu redor. Sinto ele me falando muitas vezes. Podemos citar um exemplo aqui também para você ver como ele te conhece, como me conhece. O próprio Zaqueu. Diz a Bíblia que Zaqueu, o sonho dele era ver Jesus. E olha o que o texto bíblico diz lá, Acho que não está aí. O texto bíblico diz assim, eu vou ler, Lucas 19, diz que Jesus atravessava a cidade de Jericó. Um homem chamado Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia porque era pequeno, estatura. Então ele correu, subiu numa árvore, e Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, me convém hoje ficar em tua casa. Ou seja, aquele que procurou conhecer já era conhecido. Aquele que queria ver Jesus chegou lá e Jesus: Zaqueu, mas Jesus, eu nunca te vi. Zaqueu, desce. Jesus sabe quem você é. Jesus conhece o seu nome. Jesus conhece o seu passado. Jesus te ama. Com certeza. Com certeza a gente pode acreditar nessas palavras. E tem uma ilustração que me ajuda a perceber esse amor de Jesus revelado especialmente na cruz. Já contei essa história aqui, é uma história muito linda, uma ilustração que diz que o menino tinha um barquinho, e ele sempre olhava para o barquinho e dizia ao barquinho: eu criei você, você é meu. Um dia, porém, esse menino sofreu uma decepção, foi até um lago, colocou para navegar aquele barquinho. O barquinho deslizava à medida que a brisa batia e levava para longe, e uma rajada de vento pegou o barquinho e levou aquela pequena embarcação para se perder de vista. O garoto voltou para casa desolado, abatido, triste, porque havia perdido o seu barquinho. Algumas semanas, meses se passaram. Chegou um dia em que o menino passava em frente de uma loja, de uma vitrine, e algo chamou sua atenção. Ele disse: não pode ser, será que é o meu barquinho? Será que eu encontrei o meu barquinho? Chegou mais perto da vitrine, e era assim aquele barquinho. Estava ali o seu barquinho, ele ficou tão alegre, correu para aquela loja, falou com aquele dono daquela loja, o proprietário, disse assim: olha, aquele barquinho me pertence, esse barquinho eu o criei, ele é meu. O proprietário disse: sinto muito. O vendedor disse: não, agora esse barquinho é meu, está aqui para vender, se você quiser você tem que comprar. O menino ficou muito triste, não tinha dinheiro naquela época, mas estava determinado que ia ter o seu barquinho de volta. Começou a trabalhar, guardar dinheiro, e chegou um dia, pegou o seu cofrinho, quebrou
pegou as moedas, pegou as economias e disse: vou lá comprar o meu barquinho. Então o vendedor contou o dinheiro, verificou a quantia exata, foi à vitrine, pegou o barquinho e entregou na mão do garoto ansioso. O garoto, o rosto dele brilhava, satisfação, e ele segurou o barquinho e disse assim: você é meu 2 vezes, você é meu porque eu te criei, e agora porque eu te comprei. Você é meu porque eu te criei, e você é meu porque eu te comprei. Isso é uma grande ilustração sobre a realidade da palavra de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Mas no decorrer da história, Adão, Eva, os seus descendentes, Caim, assim vai, Noé, se desviaram, se afastaram. Jesus Cristo, um certo momento, ele teve que reconquistar aquele barquinho. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e agora Jesus diz: você é meu por 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, e agora porque na cruz eu te comprei. Então, queridos, com certeza você pertence a Ele. E se você está aqui nessa noite, é porque o seu coração está aberto para a sua santa presença. E Ele está querendo cear conosco. Ele quer estar em nossa casa. Ele bate na porta, diz Apocalipse, Ele está lá batendo na porta. Disse: se alguém abrir, eu entrarei e eu vou cear com Ele e Ele comigo. E é um privilégio a gente ter a companhia de Jesus em meio ao nosso sofrimento. A gente falando sobre sofrimento de Jesus, gente, Jesus sofreu muito, e por isso que Ele sabe, Ele se compadece dos que sofrem, porque Jesus Cristo, olha o que diz essa frase aqui, quero que você entenda o que eu quero dizer aqui nessa hora. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa pessimista. Por quê? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Jesus viveu uma vida muito difícil. Ele nasceu desde o ventre da mãe dele, a mãe terrena, Maria. Ele foi perseguido. Desde o seu ventre, ele tinha que sair fugitivo. Herodes queria matá-lo. Uma vida muito difícil. Quando ele nasceu numa estrebaria. Nasceu numa cidade muito desconhecida, chamada Nazaré. Até alguém dizia: pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa? Não que ele nasceu lá, nasceu em Belém, né? Nazaré é a cidade que seus pais moravam, depois foi para Belém, onde ele nasceu. Então, ele era filho de uma família pobre. Quando José e Maria vai levar o sacrifício, levam uma rolinha, um pombo, porque não tinha dinheiro para comprar um cordeiro. Diz Levítico: a família rica, cordeiro, família pobre, uma pomba. Uma família, um lar de muito trabalho. Com certeza Jesus ajudou na carpintaria, ajudou no serviço doméstico, ajudou uma vida muito difícil. Depois ele no início do seu ministério, ele é traído, ele é abandonado, ele é humilhado, seus discípulos dormem, não o acompanham, ele diz que não tem onde reclinar a cabeça. Mas assim, Jesus, eu vejo uma pessoa sempre alegre. Ele abraçando as crianças, disse: deixai vir a mim os pequeninos. Ele conseguindo dizer: olhe para o lírio dos céus, olhe para o lírio dos campos, olhe para os pássaros do céu, vejam que eles não trabalham, eles não plantam, eles têm o alimento. Vejam a beleza da vida, o Pai dos céus cuida de vocês. Mas ele mostrou para os discípulos que a vida era uma vida difícil. Ele mostrou para os discípulos que a vida realmente era dura, porque ele disse assim: no mundo tereis aflições. Ele disse para os discípulos: escutem que eu vou dizer, meus discípulos, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João 16:33. Jesus, uma vida muito difícil, e deixou para nós esse ensino que estaria conosco. Eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre os sofrimentos que ele passou, baseado no texto bíblico da noite, que é Isaías 53. O primeiro sofrimento que ele passou é a rejeição. Veja o versículo 3 aí, o que diz, 53:3. Ele era desprezado e o que mais? Rejeitado. Você sabe o que é ser rejeitado? Você sabe o que é não ser bem-quisto? Não é ser bem-vindo? Você já chegou num ambiente que as pessoas não querem a sua presença? Rejeição. Rejeição dói.
Rejeição pelos fariseus, pelos judeus, a grande maioria, o seu próprio povo. Jerusalém, ele disse: por que você não me ouve? Jerusalém, por que você apedreja os seus profetas? Ele foi rejeitado, chamaram ele até de endemoniado, chamaram ele de beberrão, chamaram ele de blasfemador. Ele foi rejeitado por Pilatos, por Herodes, Sinédrio, cuspiram no seu rosto, Judas o traiu, Pedro o negou. Ele sabe o que é ser rejeitado. Olha, o dia que você se sentir rejeitado, o dia que você chegar num ambiente e as pessoas virarem a cara para você, você se lembra de Jesus. Você vai dizer assim: eu sei o que eu estou sentindo aqui, o meu Cristo sentiu. O meu Cristo sentiu a rejeição. E Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele se compadece de nós. Mas o versículo 3 ainda diz que ele foi humilhado, a palavra que aparece é desprezado. Vamos ler o versículo 3: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus foi humilhado, foi desprezado. Os soldados romanos colocaram uma coroa nele de espinhos, dizendo assim: você não é rei, ô rei, toma a sua coroa. Humilharam, blasfemaram, tiraram suas roupas, sortearam as suas vestes. E as pessoas passavam, olhavam para a cruz e falavam assim: você não é Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo, Jesus. Olha, quando você for humilhado também, você saiba que Cristo foi humilhado. Ele se compadece de nós, Ele sabe o que é sofrer. Jesus passou também muito sofrimento físico, especialmente na cruz. O seu semblante desfigurado, olha o versículo 2. Final do versículo 2, olha: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olha o que diz, irmãos: não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Sabe qual que é esse rosto aqui, gente? Era o rosto da crucificação, era o rosto do sofrimento, era o rosto desfigurado, ensanguentado, um rosto cheio de hematomas, de pancadas, de chagas. Ele sabe o que é sofrer. Versículo 4 diz que ele recebeu torturas cruéis. Olha o versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que eu quero destacar: a palavra ferido. Ele foi ferido, ele foi oprimido, ele foi moído, foi cuspido. O seu corpo possivelmente ardia em febre na cruz, latejava de dor, das chicotadas que ele recebeu. Andou nas ruas de Jerusalém, carregando uma cruz, uma morte vexatória, pública, dizendo: olha o exemplo desse homem, veja o que ele fez e qual é o seu pagamento. Se alguém aí fizer a mesma coisa que ele fez, vai receber o seu mesmo castigo. Essa era a morte de Jesus, era a morte pública, para todos verem o que estava acontecendo naquela cidade. Suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados, foram 6 horas de vergonha, suspenso entre a terra e o céu. A Bíblia diz que naquele dia o sol se escureceu. O sol se escureceu, houve trevas. Jesus foi ferido. Diz um médico que ele teve um médico cirurgião, algumas classificações, algumas características. Primeira, contusão. Uma ferida produzida por um instrumento grosso,
um golpe com vara, bofetadas, bateram nele, contusão, muito mais, laceração, ferimento produzido por um instrumento que rasga, laceração dos tecidos, resultados açoites que ele tomou. Seu corpo foi lacerado. Outra coisa que aconteceu, penetração, um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo, a coroa de espinhos sangrou a sua cabeça. Imagine um legista fazendo o exame do corpo de Jesus, é o que está acontecendo aí, olha lá. E por último, perfuração, as mãos e os pés foram traspassados, cravos de ferro cravados entre seus ossos. E você ainda acha que Jesus não sofreu? Eu sei que você sabe que ele sofreu. E por ele ter sofrido, gente, ele pode nos consolar. Ele pode nos ajudar, porque nós temos um sacerdote que foi ferido, sim, sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer. E ele nos consola em toda a nossa tribulação. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Vocês conseguem ler lá? Vamos ler quem consegue. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Pessoal, existe um mistério aí no sofrimento humano. Quando a gente passa por um sofrimento, nós temos duas opções. A primeira é esconder, não contar para ninguém. E o segundo é usar o nosso sofrimento para consolar outros que estiverem também passando por angústia, por problemas. Ou seja, imagine que uma mãe tenha um filho com síndrome de Down. Ela talvez quando recebe aquela notícia, ela fica muito abatida, ela fica muito desesperada, mas o Espírito Santo vai consolando, o Senhor Jesus sabe o que é sofrer, e vai dar força para aquela mulher vencer aquela luta, e aquela mulher tem duas opções. A primeira, ela sofrer calada, a segunda, é ela abrir uma associação de pais com filhos com síndrome de Down, e ela dizer: olha, eu já andei por isso, eu já passei por isso, e eu quero consolar com as mesmas consolações com que eu fui contemplada por Deus. Você pode usar o seu sofrimento para ajudar outros. O Washington passou lá no hospital, sofreu. Quando tiver alguém aqui sofrendo, com certeza ele vai dizer assim: eu sei que você está passando. E minha oração, eu vou orar por você. E eu sei que o mesmo Espírito Santo vai estar com você, porque ele esteve comigo, né, Washington? A gente sabe, porque a gente passou, a gente viveu aquela experiência. São marcas em nossa vida, são cicatrizes que fazem parte. Irmãos, a vida é uma grande luta. Você termina uma luta, você já começa outra, mas a grande esperança é o consolo, é a força, é a presença do próprio Deus Emanuel, o Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Eu quero encerrar essa mensagem. Contando uma história chamada Pegadas na Areia. Essa história é muito conhecida, todos conhecem com certeza, mas é uma história, uma das minhas favoritas, essa história. Essa história diz que uma noite, diz a pessoa que escreveu, uma noite eu tive um sonho. Pode preparar aqui para mim, Paulo, tá? Por favor. Sonhei que eu estava andando na praia com o Senhor Jesus. E através do céu passavam cenas da minha vida. E para cada cena que passava, eu percebi que era deixado 2 pares de pegadas na areia. 2 pares, um meu e outro do Senhor Jesus. Quando a última cena da minha vida passou, eu olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis da minha vida. Isso me aborreceu, me entristeceu. Eu disse: Senhor Jesus, por que nas noites escuras da minha alma,
eu vi um par de pegadas, o Senhor Jesus parece que me abandonou, o Senhor não estava comigo, nas maiores tribulações que eu passei, eu não estou compreendendo, Jesus, não estou compreendendo. E diz que Jesus respondeu àquela pessoa: filho, quando você viu um par de pegadas na areia, é porque neste momento eu carregava você no colo. Neste momento eu carregava você no colo. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando a gente passa por um problema, a nossa primeira pergunta é: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Agora, a gente tem que entender nessa noite que mesmo quando as coisas estão difíceis, Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é as dores da vida. Ele pode nos consolar. Ele não está em silêncio. Está do nosso lado. Vamos ler juntos para finalizar o versículo 4 e 5 de Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Somos sarados, somos curados. Pelas feridas de Jesus nós somos tocados, somos sarados, somos limpos. Ele levou sobre si.